gente tem aqui no Brasil, tem casos de e às vezes os resultados não chegam. Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam muito bem-vindos a mais um Econolivre, seu podcast semanal sobre economia política e tudo que está acontecendo no Brasil, que vai muito além de simplesmente definir em economia e política, né? Porque o mundo está realmente muito complexo, o Brasil não está fugindo desse cenário complexo deste mundo. E o objetivo desse podcast é justamente ajudar a gente a elucidar onde estamos, por que estamos e para onde vamos. Pois bem, o Econolivre deste ano está com uma proposta especial da gente falar bastante de política com quem manja. Então, o episódio de hoje, a gente trouxe novamente, a gente vai trazer a cada 15 dias, o nosso convidado especial, que é o Maurício, que é o fundador do IDEA Big Data, que é justamente um centro de pesquisas de entender o comportamento do brasileiro e do mundo, né? Se você não me conhece, antes de apresentar o Maurício, é importante eu me apresentar. Meu nome é Olivia, eu sou economista, formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e, enfim, acabei virando influencer nessa temática. Mas eu estudei bastante desse assunto também, tenho algum repertório para a gente conversar sobre isso, mas não tanto repertório quanto o Maurício, que ele literalmente vive neste ecossistema, conhece muitíssimo bem a natureza da política e economia brasileira. O Maurício vai vir conversar com a gente hoje especificamente sobre um assunto que concerne você, a mim e a todos nós, que é o que define, como se define ou onde se classifica o brasileiro no cenário político. Porque veja bem, se a gente dividir o Brasil só em direita e esquerda, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Você não se identifica com o Bolsonaro ou com o Lula, você se identifica com alguns valores, com alguns princípios, algumas coisas que você acha que faz mais sentido para o Brasil, mais sentido para a sua vida ou não. E é isso que para você define em quem você vai votar. Não necessariamente porque você acredita no Lula ou no Bolsonaro, mas porque naquele contexto você tem algumas opções e dentro do que você acredita, aquela opção é melhor ou não. Eu acho que entender um pouquinho, né, quais são as formas que o brasileiro se identifica, ajuda a gente a escolher um pouco melhor. Então, o objetivo desse episódio é ajudar você a se entender. Óbvio, você conhecer a sua família também, seu tio, você vai entender melhor o seu tio e conseguir conversar com ele sobre isso. Mas principalmente que você se entenda para que você consiga fazer melhores escolhas e até repense, né, o que realmente você quer num candidato. Então, sem maiores delongas, vamos entender o perfil do eleitor brasileiro com Maurício Moura. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olivia, é sempre um prazer estar aqui com você. Você tocou em vários pontos que eu acho que vão ser fruto da nossa conversa hoje, mas mais uma vez, obrigado por me receber aqui, tá, Olivia? Eu que agradeço a disponibilidade deste cérebro brilhante nos ajudando a entender. O Maurício, na verdade, o IDEA Big Data, divulgou uma pesquisa que é justamente o mapa das ideologias brasileiras. Neste mapa, nós temos basicamente 9 formas diferentes. É óbvio que existem muito mais, tá, gente? Óbvio que vai ter a pessoa que é a favor da monarquia e quer que volte o rei, né? É óbvio que tem essa pessoa, mas essa pessoa não é a maioria, entendeu? Então, ele resumiu ali nessa pesquisa quem são as maiorias. E a gente identifica dessa pesquisa 9 formas diferentes de pensar o Brasil. E aí, quando você entende esse mapa, você entende essa polarização que a gente vive um pouco e você entende um pouquinho mais sobre os brasileiros, né? O Maurício falou na semana passada pra gente que tem um 3% ali que é quem vai definir a eleição, porque essa pessoa não tá nem pra Lula nem pra seja quem for o opositor, e essa pessoa tá querendo escutar ali o que os candidatos têm para ouvir e como ela vai se encaixar vai depender disso. Vamos entender quem que são essas pessoas, né? Não só esses 3%, mas todo o resto, pra gente tentar montar esse quebra-cabeça. E aí, eu entendi que são basicamente 3 eixos, né? De mapeamento. O eixo direita-esquerda, nacionalismo e cosmopolitismo, é difícil falar essa palavra, e moderação e radicalismo, certo, Maurício? Esses são os 3 eixos. Você consegue ajudar a gente a entender o que são cada um deles, começando por direita e esquerda, obviamente. Olivia, em primeiro lugar, que obviamente que isso não é uma construção da minha cabeça, tá? Isso é uma construção de diversos acadêmicos e acadêmicas que se dedicaram a isso. Mas só pra gente começar, o primeiro eixo é aquela coisa clássica de esquerda, centro e direita, né? Isso veio da Revolução Francesa, como era dividido o parlamento francês, quem estava à esquerda pensava de direita, quem estava à direita pensava de outro. Mas o importante é que a esquerda, de uma maneira bem objetiva e simples até, ela entende que a sociedade é marcada pela dominação e pela injustiça social, né? E ela entende que o governo tem o dever de lutar para reverter essa injustiça, né? A direita, ela vê algo bastante diferente, Olivia. Ela vê a sociedade, a sociedade é fruto de um encontro entre história, cultura, mercado, né? Um equilíbrio, inclusive, parte da direita acredita que esse equilíbrio também
carregam uma coisa divina, né? Tem uma questão religiosa na direita, tem uma questão econômica, né? Você estudou em Chicago, você sabe, né? O mercado se ajustando acima de tudo, e o dever da direita, de uma maneira bastante generalista, é proteger, restaurar e administrar a manutenção dessa ordem, né? Que significa, na prática, que o cara que vai querer governar com essa ideologia de direita, ele cabe não intervir como a sociedade funciona, muito pelo contrário, criar mecanismos para estimular que a sociedade encontre soluções, né? Então essa é uma coisa mais genérica da direita. E o centro justamente tem elementos dos dois, né? Tem o elemento de restaurar essa questão de injustiça social, né? E ver a sociedade como um conflito, né? Tem essas injustiças sociais e tem as pessoas tentando individualmente melhorar de vida, cada um no seu aspecto e respeitando essas liberdades. Uma característica prática do centro, da esquerda e da direita é que o centro no mundo, né, Oliver, ele nunca é majoritário, né? Mas ele, por ele não ser majoritário, ele é muito importante nas eleições. Então tem um clássico, né, que para você ganhar uma eleição, seja de esquerda, seja de direita, a gente até comentou no outro podcast nosso, você tem que mover um pouco ao centro para justamente conquistar esse eleitor que não está em nenhuma das duas visões, né? O segundo é o que você falou, né, nacionalismo e cosmopolitismo, né? O nacionalista, né, e a gente vive isso bastante no mundo, né? Ele compreende que o país vem acima do mundo na escala de prioridade, ponto. Cada país tem a sua história própria, tem a sua cultura, tem os seus problemas, enfim, tem os seus temas particulares. Então, proteger essa identidade nacional é fundamental. O cosmopolitista, ele parte do princípio de que cada país tem que se adequar a uma coisa maior, né? Que os direitos e ideias são comuns para toda a humanidade, né? E essa é uma diferença. Hoje, na prática, a gente vê muito essa diferença, né, então, do ponto de vista eleitoral no mundo, né, nas eleições, em regiões metropolitanas com uma visão, os valores mais cosmopolitas, né? E cidades pequenas e médias do interior com uma visão mais nacionalista. Estou generalizando, mas, por exemplo, essa foi a divisão do Brexit, por exemplo, essa foi essa divisão dos democratas e republicanos nos Estados Unidos. E no Brasil, de alguma maneira, né, a gente teve em 2022 as regiões metropolitanas dando vitória para o Lula, as cidades pequenas e médias dando vitória para o Bolsonaro. Então a gente tem esses dois eixos, né, que hoje em dia eleitoralmente se manifestam muito forte. E a gente tem o terceiro eixo, né, que você também mencionou, que é a moderação versus o radicalismo, né? É o mais fácil de entender. O moderado, ele acredita que o conflito de ideias, obviamente, ele existe e ele é inevitável, mas a democracia existe justamente para administrar esse conflito, né? E, aliás, tem muita gente que diz que a política existe para evitar as guerras, né? Justamente porque você tentar resolver as coisas no campo das ideias, né? E o radical não, o radical ele vive, é quase que patológico, né? Ele precisa do conflito, necessita do outro lado, tão radical quanto ele, para alimentar esse viés dele, essa convicção dele. E aí a ordem para ele só existe uma ordem, né? A dele. A outra ordem ela não deveria existir. E até na ciência política, quando a gente fala de extrema direita ou extrema esquerda, quando você fala de extremos, eles têm um conceito em ciência política. Para você ser considerado de extremo, uma das premissas é que você tem que considerar que o outro lado não deve existir. Então, a extrema direita ou a extrema esquerda olham para o outro lado e falam: esse lado não deve existir. Diferente da esquerda radical ou da direita radical, que tem discursos mais radicais, mas eles acham legítimo que o outro lado exista. Essa diferenciação é muito importante. Na ciência política fala, para você ser de extremo, você precisa assumir no teu discurso que eu tenho que exterminar o outro lado, porque o outro lado não merece existir. A direita radical é diferente, a esquerda radical é diferente. A esquerda radical tem as ideias radicais, mas acredita que que o outro lado pode existir. Isso é muito importante, né? Isso. O que a gente fez na prática? A gente rodou 18 perguntas, Olivia, com 4 ou 5 respostas múltiplas sobre acontecimentos do Brasil, né? Assim, a gente tentou pegar o que tinha de literatura no mundo inteiro, mas trazer para a realidade brasileira. Então tinha perguntas sobre tudo, sobre STF, sobre manifestação, sobre Covid, sobre posições, sobre aborto, sobre a visão de como responder melhor na segurança, na saúde, enfim, a gente trouxe temas brasileiros, cada um respondia esses temas, e para cada respondente, Olivia, a gente criava um tipo de um score, e esse score alocava as pessoas num perfil, né? E a gente chamou de ideologia brasileira, né? Então a gente obviamente fez um cálculo, né? Até usei inteligência artificial para fazer esse cálculo, para justamente a gente fazer essa alocação de um ponto de vista mais matemático, não no ponto de vista da minha cabeça, o que eu acho, Claro. cada um vai para um lado. Então, Eu queria só fazer um exercício aqui para o espectador entender esses eixos, né? Pegando todos os pontos que o Maurício trouxe, né? Entre direita, centro e esquerda, nacionalismo e cosmopolitismo, que palavra difícil, e moderação e radicalismo.
Olivia, vou fazer o exercício aqui de tentar me enxergar nesse aspecto que, obviamente, é complexo, porque nem sempre você é um ou outro. Às vezes você tem aspectos de um e aspectos de outro. Então, entre esquerda e direita, Olivia, me encontro no centro. Por quê? Porque eu acredito que a sociedade tem, de fato, esse aspecto de construção histórica de dominação, né? Eu acho que isso é... Qualquer pessoa que refletir um pouquinho percebe, né, desde toda a nossa construção como sociedade, tem ali uma história de dominação. Hoje a gente avançou muito para reduzir essa dominação, mas tem um histórico que permanece. A gente vê desigualdade, a gente vê isso existe. Mas, ao mesmo tempo, o lado da direita que tem essa questão da ordem social, seja a tradição, seja, como o Maurício colocou, tem gente que coloca a religião, né, como uma frente, né, que está acima do Estado, enfim, acima de tudo, acima de mim, acima de absolutamente tudo, ou mesmo o mercado, também são pontos relevantes de que eu quero sim eu ter um governante que protege essas instituições, né, por mais que no meu caso, não seja a religião, seja o mercado, ou seja mesmo a tradição. Eu acho que é importante respeitar as tradições, respeitar as escolhas individuais. Então, eu acho que tem Tô ali no meio do caminho. Tá fazendo sentido essa minha colocação, Maurício? Não, totalmente, totalmente. Inclusive, é interessante também que tem nos diversos países que eu estudo, Olivia, o centro geralmente tem uma correlação com o grau de escolaridade, nível de renda, então o centro costuma agrupar essa classe média alta, tá? Isso é uma coisa, então assim, quanto maior o nível de escolaridade, a pessoa tende a migrar para o centro, entendeu? Muito Claro que, interessante. e aí obviamente tem centro-direita, centro-esquerda, que é o clássico da política europeia. A política europeia ela foi construída na base da alternância, depois da Segunda Guerra Mundial, na alternância de poder entre centro-esquerda e centro-direita, né? Então, obviamente, isso tem muita correlação com grau de escolaridade e renda, né? Claro que a gente começou uma coisa genérica lá de centro-direita e esquerda, mas a gente tem aí a variação centro-esquerda, centro-direita, né? Beleza. Olivia, me encontro como radical de extremo centro, porque para mim todos os pontos são válidos, relevantes e igualmente. Eu não consigo escolher assim, eu vou escolher combater a desigualdade ou defender o mercado. Para mim, ambos são igualmente ponderando, são igualmente relevantes. Entre nacionalismo e cosmopolitismo, que é o segundo eixo, eu acho que eu me enxergo no cosmopolitismo. Óbvio que para mim é importante defender a minha nação, né? Defender o meu patriotismo, ele é importante, mas se eu tiver que colocar à frente, né, entre defender o Brasil ou defender a humanidade, eu vou preferir defender a humanidade. Mas isso é uma escolha pessoal minha, ninguém precisa ficar chateado comigo. Se você defende colocar o Brasil na frente disso, tá tudo bem, tá? Eu super respeito, você tá correto, isso é válido também, tá bom, gente? É democrático que a gente divirja, por favor, não fique com raiva de mim, porque eu tô falando que eu prefiro colocar a humanidade na frente do Brasil, tá? Ninguém vai achar que eu deixo de ser brasileira por causa disso. É só um exercício hipotético para tentar entender, colocar na prática esses conceitos que o Maurício trouxe, que talvez você não tenha familiaridade. Eu mesma não tinha familiaridade, mesmo sendo super estudada, como vocês sabem, com esse termo cosmopolitismo. Para mim, ele é muito difícil de falar e de entender. Então, eu tô vendo aqui com o Maurício se eu entendi corretamente. É mais ou menos esse conceito mesmo? Interessante, Olivia, que do ponto de vista prático hoje, quando você olha os temas sociais fora do Brasil, um dos temas que mais aparece recorrentemente em eleições e disputas sociais hoje é o tema da imigração, né? E justamente esse tema da imigração é o confronto direto dessas duas maneiras de pensar o mundo, né? Obviamente, locais onde valores cosmopolitas são mais fortes são muito mais abertos para a imigração. Locais onde valores nacionalistas são mais fortes são menos propensos a querer imigração. E justamente essa é a batalha que se trava em vários lugares hoje. Quando você cresce numa sociedade urbana, diversa e você tende obviamente, a apreciar o cosmopolitismo, né? Então isso é natural, assim. E quando você cresce numa sociedade basicamente voltada para os valores que você sempre, no teu entorno, são valores basicamente original, tradicionais de um determinado local, determinado país, obviamente que isso fica mais forte o sentimento nacionalista, né? E lembrando que na Europa a coisa é mais complexa ainda, porque a gente tem países como a Espanha, né, Olivia, que tem na verdade, várias questões regionais embaixo do país. Tem a Galícia, tem a Catalunha, tem o País Basco, né? Então, assim, coisa é bastante complexa, mas você cresceu numa cidade cosmopolita, mas você tende a apreciar mais esses valores, né? O que o Maurício está falando de uma maneira muito elegante, caso você não tenha capturado ainda, é que provavelmente, se você está no interior, sei lá,
Eu sempre uso o interior do Piauí como exemplo, eu não sei porquê na minha cabeça, uma pessoa que está no interior do Piauí, ela é muito antagônica a mim, não sei porquê. Porque o interior do Piauí é um lugar que pra mim é muito longe, que eu imagino se um dia eu for pro interior do Piauí, eu vou ter que fazer uma viagem que é realmente muito difícil de acessar. Então eu imagino que é uma pessoa muito diferente de mim, porque estamos geograficamente muito distanciados. E essa pessoa tem uma cultura, embora a gente seja do mesmo país, né, a mesma língua, enfim, o mesmo, sei lá, os mesmos princípios e tal, é uma pessoa que provavelmente tem uma cultura muito diferente da minha. No meu café da manhã eu como ovo mexido. Essa pessoa provavelmente come um cuscuz com ovo mexido, talvez, mas eu não tenho cuscuz, você entende? Tem algumas diferenças ali, culturais, de hábitos, a forma como essa pessoa fala, a linguagem dela, quem ela acessa, o tipo de preocupação que ela tem, como é a vida dela, provavelmente é muito diferente da minha. Então, esses aspectos culturais do ambiente em que eu estou, em São Paulo, cresci em São Paulo, sempre, né, tendo acesso a uma chuva de informação que é São Paulo, em comparação com essa pessoa que está numa cidade provavelmente não, com certeza muito menor do que São Paulo, que convive com pessoas muito mais parecidas do que ela, eu convivo com muita gente que é muito diferente de mim, porque São Paulo é um mar de gente diferentona. Nesse interior do Piauí tem muitas pessoas que são muito parecidas, que têm histórias parecidas, que, enfim, têm preocupações parecidas, gostos parecidos. Então, essa pessoa tem um senso de identidade que é um pouco diferente do meu. É mais ou menos essa ideia, não é, Maurício? Claro, trazendo para exemplo dos Estados Unidos também, uma coisa é você estar no interior do Kentucky, outra coisa é você morar na cidade de Nova York, ou em Chicago que você morou, né? São, como você falou, são países iguais, a língua é a mesma, mas são valores muito diferentes, né? Aliás, você tocou num ponto muito importante, né? Essa coisa de que uma ideologia é melhor ou pior que a outra, na verdade é uma falácia, né, Olivia? Porque a construção dos valores de cada um é uma coisa muito particular e a gente anda para trás como seres humanos quando a gente quer impor os nossos valores, a nossa crença e a nossa ideologia no outro, né? Então acho que o que a gente está tentando aqui é uma segmentação. Eu nunca preguei e nunca vou pregar que uma é melhor que a outra, uma tem soluções melhores para o mundo, entendeu? A gente está só tentando olhar por cima aqui, tá, Olivia? É importante ser isso, né? Entender quem somos, né? O último eixo, eu acho que é o eixo mais fácil, né? Não precisa fazer muita analogia, porque é o moderado radicalismo. O Maurício trouxe uma definição muito clara do que é o radicalismo, que é, pô, se você é muito diferente de mim, eu simplesmente não quero que você exista. Se você pensa muito diferente de mim, eu quero que você, sei lá, vá preso, que você seja recluso, porque não deveria existir isso. Aí eu acho que, pelo menos o sentimento que eu tenho, é mais incomum no Brasil, pelo menos, né? Esse radicalismo, assim, uma pessoa que é tão. Seria mais próximo de uma pessoa que é fascista, né? Uma coisa mais radical mesmo, é nesse sentido, né? Que a gente não tem tanto no Brasil. To- to- Totalmente, né? E aí a gente tem, obviamente, vários regimes autoritários, sejam de esquerda ou de direita, que uma das características do regime autoritário, né, Olivia, é você querer extinguir quem pensa diferente de você, né? Acho que essa é uma das características mais fortes do autoritarismo, né? E o autoritarismo, mais uma vez, a gente tem exemplos no mundo de autoritarismo com vieses ideológicos de todos os espectros, tá? Enfim, mas essa é uma característica comum, de você querer, de alguma maneira, tirar do mapa quem pensa diferente de você, né? Pode ser tirado do mapa de não fazer com que o cara participe de eleições livres, como pode ser tirado do mapa de mandar exilar as pessoas, ou pode ser tirado do mapa em alguns casos no mundo que a gente vê hoje de execução, né? Então, assim, essa é uma característica comum, né? Então, só para voltar aqui, a gente entrevistou 2.000 pessoas, né, Olivia? A gente rodou essas 18 perguntas que eu te falei, cada um tinha a depender da resposta de cada um, a gente criava um score para cada um e a gente ia alocando as pessoas, né? E aí é importante dizer que com 2.000 entrevistas a gente tem uma capacidade estatística para fazer isso, né, Olivia? Então, assim. E aí a gente começou a alocar, e aí eu queria ir um por um aqui, né? Vamos embora. São muitos, tá? Então você vai tentando se identificar Tá. aí, audiência, vá com calma. Você vai falar, nossa, mas eu não sou isso, então eu não me encaixo. Calma, são 9 categorias, é muita coisa. Em algum você pode se encontrar. Outra coisa, né? A gente tá fazendo sempre, né? Você fala de economia aqui o tempo inteiro. Todas as nossas análises são agregadas, né, Olivia? A gente não tá falando de um indivíduo específico, né? Que quando começa a tratar de um indivíduo específico, a gente sai do campo da economia, da ciência social e entra pro campo da psicologia, né? Uhum. Só para a gente fazer essa distinção, né? Tudo que a gente faz em ciência social é de maneira agregada, né, Olivia? Assim, Exato. tipo, é um conjunto. Existe uma máxima, Olivia, que eu sempre ouvi desde a infância, que o Brasil é um país conservador, né? E quando a gente olha esses dados, a gente chega a essa conclusão também, tá? E a primeira ideologia, só para a gente ver, como a Olivia falou, são várias, mas a primeira é o que a gente chama de conservadorismo societário, né? Que é, pelos nossos cálculos da pesquisa, mais ou menos 20% da população, que é bastante relevante, né? A gente está falando de 1 em cada 5, né, Olivia? Qual que é a religião, né, desse conservadorismo? Obviamente que é a católica, né? E o Brasil
tem na religião católica algo bastante tradicional, é uma pessoa de classe média, né? Tá muito concentrado na região sul-sudeste. E aí, quando a gente olhou o gênero, é levemente masculino, mas é bastante equilibrado, né? O que é esse grupo, Olivia? Lembrando as três primeiras frentes que a gente falou lá antes. Esse é um grupo que está mais à direita, é uma direita mais moderada, né? E esse grupo tem uma queda pelo nacionalismo, tá? Quando eu falo nacionalismo, acho que você descreveu muito bem a questão do Piauí, que não é o nacionalismo da onde você pertence, né? A gente pode ter o gaúcho é um nacionalista de alguma maneira, né? Sim. Então, esse grupo, ele tá, como eu falei, muito concentrado no Sudeste e no Sul, muito na classe C, por isso que eu falo, classe C no Brasil, Olivia, não sei, dados do IBGE que eu tenho, é que a classe C é mais ou menos quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, né? Esse grupo, Olivia, ele, como eu te chamo, conservador societário, ele entende que a ordem social, né, vem de uma tradição que deve ser preservada. Então, ele é essencialmente aquele cara, Olivia, que na narrativa política hoje coloca a família em primeiro lugar. Família é um valor muito importante para esse grupo, né? É a família, a comunidade, né? E os símbolos dessa tradição e cultura, né? Então, diria para você que se eu tivesse que resumir esse grupo, e esse grupo é o maior grupo do país, tá? 20%, que é um grupo que valoriza a tradição, a cultura e a ordem social, né? Que ele quer, que essencialmente, Olivia, ele quer estabilidade. Os valores são de direita, mas esse grupo, Olivia, por incrível que pareça, ele é capaz de votar no PT, votar na esquerda, porque ele é um grupo que ele é de direita, mas ele valoriza acima de tudo essa coisa conservadora, que as coisas andem sempre no mesmo ritmo, entendeu? É legal. É, Posso tentar fazer uma conexão claro. mais palpável? Quando você fala assim, eu imagino um sertanejo raiz, assim, aquele cara que escuta modão ou que escuta um sertanejo mesmo, que trabalha na roça ou que vive lá perto da roça. Ou mesmo já mais urbano, mas que tem uma conexão. Por que eu tô falando de sertanejo raiz? Porque o sertanejo raiz eu vejo um cara mais família mesmo, ou uma mulher mais família mesmo, que Sim. o valor principal da vida dessa pessoa é justamente a sua família, talvez a sua religião. Não vejo um cara muito, sei lá, um paulistano, né? Eu vejo mais Você vê um paulista, né? Não um paulistano, né? Isso que você quer dizer. isso, uma pessoa mais do É. interior, lá do. É mais ou menos essa geografia, ou eu tô viajando? Não, você tá muito certa. Lembrando que, só para dar um passo atrás, esse é um cara que ele detesta a ruptura, tá? Não trabalha com ruptura. Você lembra quando a gente conversou no outro podcast da importância da pesquisa espontânea e de a gente vê a quantidade de indecisos na espontânea, Olivia? Sim. Sabe que aqueles que a gente pergunta para a pessoa, o candidato, ele não fala nenhum nome. Por incrível que pareça, hoje, Olivia, esse é o grupo que é a maior quantidade, o maior bloco de indecisos na pergunta espontânea para presidente. Esse cara, ele é o cara capaz de ir para um lado e para o outro, do ponto de, esse cara ele já votou no PT, mas também já votou contra o PT. Então, ele não curte essa ruptura. Os valores são claramente de direita, como eu falei, né, tradição, cultura e ordem social, mas ele é capaz de votar na esquerda, tá? E trazendo para esse exemplo que você deu de paulistanos e paulistas, esse é um cara, por exemplo, que é um eleitor do Geraldo Alckmin muito tranquilo. Não sei se você consegue visualizar, assim. Eu acho que Quando você falou paulistano, eu pensei no Geraldo Alckmin imediatamente. Quer dizer, paulista. Quando você falou ele é um cara. Paulista, pra quem não sabe, paulista Então, é do estado de São Paulo, paulistano é isso, né? É da cidade de São Paulo. exatamente, exatamente. Então, assim, o Geraldo Alckmin, para quem não sabe, é de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e ele efetivamente foi o governador que mais tempo permaneceu no governo de São Paulo, tá? E ele teve sucessos recorrentes em eleições estaduais. E esse é um perfil muito tranquilo de votar nele, entendeu? Legal, bem legal. É, Se eu fosse. Aqui a gente. Enfim, eu não sei porquê, mas eu tento. Não sei se você tem essa estatística. Eu tendo a imaginar um homem, não sei porquê. Quando você fala desse conservador. Faz sentido ou não? Não tem nada a ver. faz sentido. Assim, quando a gente olha os dados, ele é levemente mais masculino, ou seja, tem mais homens do que a média nacional, tá? Tá. Então, assim, ele é levemente, mas estatisticamente está muito equilibrado, apesar dessa coisa leve acima para homem, né? Legal. O segundo grupo com mais percentual, 18,3 mais ou menos, é o que a gente chama de socialismo nacionalista, tá? Que é o grupo, em termos de religião, é o católico mais popular e tem muito evangélico nesse grupo. É uma renda mais baixa. A gente estava falando de classe C, isso aí a gente está falando de classe D e E, tá, Olivia? E aí é importante dizer que o Brasil ainda é um país que, obviamente, o pessoal que acompanha o podcast sabe disso, mas a gente sempre tem que se lembrar, o Brasil ainda é um país que tem muita gente que ganha até 2 salários mínimos por mês, né, Olivia? E esse é um grupo que está
Para esse grupo, ele está muito concentrado na região Nordeste, que obviamente também é uma região que agrupa pessoas com essa característica de renda, né? E ele é um grupo que na nossa pesquisa apareceu como mais feminino, né? Esse grupo, assim, tem um pouquinho de gente que apareceu com 3 salários mínimos, mas na média é um pessoal que ganha mais ou menos 2 até 2 salários mínimos, né? Um pessoal mais estatista, né? Estatizante, né? Por quê? Porque ele considera que o papel do Estado, Olivia, é resolver os problemas das pessoas, né? É resolver aquela equação de justiça social. E de alguma maneira, nesse grupo popular, isso eu já vi muito em grupo focal, tá, Olivia? Ele olha o papel do Estado como, de alguma maneira, proteger das elites, que basicamente, na visão deles, de alguma maneira, roubam o país, né? Uhum. Eles têm essa visão de que, pô, pobres contra ricos, e os pobres são constantemente prejudicados pelos ricos, né? E não prejudicados de uma maneira injusta, tá? E eles têm muito essa visão, né? E eu vejo, claro que eles elaboram de uma maneira bem mais simples e direta, tá, Olivia? Mas esse é o sentimento, Mas tá? se a gente for parar para É, pensar historicamente, isso faz bastante sentido, porque se a gente for, vamos pegar o Ceará, vamos pegar um estado que tem esse histórico desse público, né? Pensando na história do Brasil, pensando no coronelismo, no que esse grupo viveu, né, nas transições, sempre teve essa figura mais paternalista, né, do Estado, que tinha uma ação mais direta mesmo para esse público. E para ele faz mais, assim, ele não conhece, né? Não é um cara que conhece uma vida de um empreendedor que teve uma ideia inovadora e realmente fluiu. E nossa senhora, ele não sim. tem essa referência. A referência dele é essa mesmo, né? Totalmente, Olivia. É uma referência, inclusive, que eu cresci em São Paulo, né? Eu tenho dificuldade de me colocar no lugar deles, né? E uma das coisas que o Christian, o cientista popular, me ensinou nesse processo aí, que essa ideologia, ela nasceu no tenentismo, né? E ela ganhou força, né? Ganhou robustez nos anos do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas conseguiu, de alguma maneira, canalizar esse sentimento anti-elite, né? Ele foi um político brasileiro que ele ascendeu e permaneceu no poder, de alguma maneira. Ele foi um populista que navegou nesse sentimento, tá, Olivia? E que você tem toda a razão, esse sentimento é muito forte no Nordeste, né? E para esse grupo, é importante dizer, não tem desenvolvimento que não passe por o Estado atuando, né? Porque de Porque esse é o fato cara que. não teve. Da realidade desse cara, realmente não teve, né? Não dá pra gente falar, nossa, tem uma cidade lá no Nordeste que se desenvolveu super, porque o mercado cresceu abruptamente. Exato, Não tem essa verdade. referência de fato. E esse cara, por incrível que pareça, quando a gente entra no mais qualitativo, ele não seria avesso a uma ruptura democrática se essa ruptura democrática fosse para proteger o povo contra a elite, né? Que, na verdade, se você entender como é que o Getúlio Vargas ascendeu ao poder, foi muito nessa quebra, né, Olívio? Sim. Essa quebra, teve uma ruptura democrática, óbvia, né? Mas foi com essa coisa de que a gente está quebrando uma oligarquia, né? Que no caso, na época era a República de Café com Leite, São Paulo e Minas, para quebrar essa dominação das elites para propor uma coisa nova, né? E uma dos símbolos do Getúlio Vargas, você sabe, né? Foi o Petrobras, né? Tipo, todos esses conceitos nacionalistas, né? Assim, claramente nacionalistas na época. Muito E aí, interessante. um pouquinho atrás, estatisticamente, para a gente ir para o outro grupo, e esse é um grupo conservador, e lembrando, os conservadores já são 20% aquele primeiro, ele chama conservador estatista, né? Esse é 17,1 mais ou menos. Esse é católico também, é uma renda média também. Ele está no Sudeste e é masculino. E, assim, vamos lá, esse aqui é um grupo interessante. Ele é a favor de um Estado forte atuante, e ele desconfia muito do mercado sem controle, tá? Esse é um grupo bem interessante, de direita, muito nacionalista. Você tá falando, eu tô imaginando duas figuras do cinema. O Capitão Nascimento e o. Ah, lembrei, não é do cinema, na verdade é bem real. É Lava Jato. São duas referências Sim, que me remetem a esse grupo que você está descrevendo. e essa renda média é um pouquinho mais acima, né? A gente está falando que eles ganham entre 5 a 10 salários mínimos, tá? É um grupo masculino, está muito forte no Sudeste, né? Ganha de 5 a 10 salários mínimos, né? Ele com muita frequência, esse é o grupo que coloca a direita e a esquerda como muito antagônicos, tá? Por outro lado, esse conservadorismo estatista dele é quase um espelho à direita do socialismo que a gente estava falando anteriormente, Uhum. tá? Vou dar um exemplo, é um cara que, pô, a indústria nacional é importante, vamos proteger a indústria nacional, sabe? Sim. Vamos, sim, se o governo precisar dar crédito subsidiado, pô, é papel do governo dar crédito subsidiado, entendeu? Então, no É, Brasil, ele pode ser, sei lá, fazer uma associação bem absurda, mas enfim, que talvez ajude a entender. Tem a ver com um Trump, vai. sim, de alguma maneira, que é uma coisa mais protecionista, nacionalista e tal. Tá.
E é engraçado, nesse grupo você pode, incluir gente com um perfil mais democrata. Na nossa história, por exemplo, um Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, de alguma maneira, era muito nacionalista, né, Olivia, assim, até a criação de Brasília, né, no contexto ali, ele era um democrata, como você também pode incluir algum dos presidentes da ditadura militar, como, por exemplo, o Ernesto Geisel, né, que era um cara mais moderado em alguns sentidos, mas era um cara que, você sabe melhor que eu, né, uma das características do período militar no Brasil foi que as estatais cresceram, né, o Estado passou a ser mais atuante, né, em termos empresariais, né. Então esse grupo é um grupo que ele é quase irmão siamês do socialismo estatista na economia, só que a diferença dele está na questão mais da parte mais cultural, né. Ele é um cara lei da ordem, disciplina, obviamente que esse é um grupo com valores mais tradicionais, enfim. Então esse é um grupo que ao mesmo é conservador na economia e na cultura, Tá entendeu. bom. E aí atrás, né, que 14,6, e pra você ver como, assim, quando a gente observa é um grupo socialista cosmopolita, tá. Que geralmente tende a não ter religião, ou ter religiões mais alternativas, assim. Alternativas do ponto de vista percentual da participação das pessoas na sociedade, né, não são das religiões mais Não é majoritárias no evangélico Brasil, né. nem católico, resumidamente. É, e tá muito presente nas grandes capitais e inclusive nas grandes capitais do Nordeste, né, Salvador, Fortaleza, Recife, mais feminino, né. Obviamente é de esquerda, né, mas é uma esquerda mais moderada, né, assim, ela opera dentro da democracia, né, tipo, ela não tá aberta a rupturas, né, como aquela que a gente comentou anteriormente, que se for uma ruptura que o povo tome o poder, a outro grupo estaria mais aberto. Esse é um grupo bastante avesso a rupturas democráticas, né. Muita gente de ensino superior, como eu falei, né, assim, mais cosmopolita, né, tipo, são referências, culturais clássicas de sociólogos como Florestan Fernandes, por exemplo. Para quem não sabe, foi um sociólogo muito importante no Brasil nos anos 60, né. Acredito esse é um grupo de muita organização civil, tá, Olivia? Esse é um grupo que participa de movimento social, participa de sindicato e, se você olhar a história, né, é um grupo que, teve participação relevante tanto na fundação do PT lá atrás. Lembrando que o PT é uma combinação do movimento sindical, do movimento católico que resistiu lá à ditadura aí, dos grupos que foram exilados na ditadura, e esse é um grupo que participou da concepção do PT e depois fundou meio que o PSOL, né, que o PSOL Uhum. também é uma dissidência do PT. E obviamente esse é o grupo mais forte do ponto de vista identitário, né, Olivia. São 14% da população, em que sistemas identitários são muito relevantes, né. Quem não está familiarizado com isso que o Maurício está falando de identitário, a gente está falando um pouco de. Tanto tem a questão de cor, né? Identidade de cor, é uma pauta identitária, enfim, fazer política voltada para a inclusão social de cores, ou de. Eu não sei qual é a terminologia correta. Orientação, a palavra correta é orientação sexual. Se a pessoa se identifica como homossexual ou heterossexual, isso é um tipo de identidade e é uma pauta importante para esse grupo que essa minoria ou não, enfim, tenha seus direitos estabelecidos, respeitados, e é nesse sentido, né? Essas pessoas brigam por Total. essas pautas. Para esse grupo, né, o socialista cosmopolita, essas identidades devem ser respeitadas, preservadas com direitos, talvez até o gênero, né? Também deve entrar. Não, esse grupo é um grupo cujo direito à igualdade, principalmente para as minorias, é um tema muito importante. Então, que qualquer tipo de minoria, seja religiosa, como você falou, de orientação sexual, que ela seja tratada como igual na sociedade, entendeu? Não é por causa da orientação religiosa ou sexual que essa pessoa vai ter menos direitos. Isso é um tema muito importante para esse E grupo, vocês né. repararam que foi a primeira vez que o Maurício falou disso. Nos outros grupos a gente não tocou. Outros aspectos estavam mais. Não é que os outros grupos não se importem com isso, talvez se importem, mas em termos de prioridade ali, do que é mais importante na identificação dessa pessoa politicamente, é o primeiro grupo que aparece isso como mais forte, né? Trazendo uma coisa prática de eleições, Olivia, tem muita gente no mundo que diz que esses grupos dão muita ênfase nesses temas identitários, e esses temas identitários não conseguem formar maioria numa eleição, entendeu? Então tem uma discussão muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos agora, o Partido Democrata, que está na oposição, tem gente que diz que como tem um percentual
dentro do Partido Democrata, que valoriza muito esses temas, tem uma discussão de o quanto que isso deve ser relevante para ganhar uma eleição majoritária. Então, isso é uma discussão óbvia como sociedade, e a gente, eu e você, a gente acreditamos que todo mundo tem que ter os direitos iguais, né, Claro. Olivia? Essa discussão é válida, mas a questão hoje é que tem muita gente que diz que a gente fica gastando muita energia numa discussão identitária, sendo que a maioria da população, como vocês dizem, são vários grupos, então para a construção de uma maioria, isso é inviável. Considerando que tem gente que ainda passa fome, em termos de prioridade, a prioridade para algumas pessoas seria fazer com que ninguém mais passe fome, e depois, quando estiver todo mundo bem alimentado, todo mundo nutrido, indo para a escola, aí a gente começaria a discutir. Não que eu esteja defendendo isso, tá, gente? Eu tô falando só a perspectiva de quem briga com essa pauta das minorias. Não é a minha. Eu acho que dá pra gente brigar por todas as pautas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. E aí, seguindo, esses foram os 4 grupos maiores, certo? Eu tô indo do maior para o menor, né? Então, agora a gente tem aí o quinto grupo, que é o libertarianismo econômico, né? Que é um grupo sem religião, ou geralmente, no caso do Brasil, ele pode ser até católico nominalmente, mas ele não pratica, entendeu? Renda alta, a gente está falando de gente que ganha acima de 10 salários mínimos, então a gente está falando obviamente, tem uma correlação de renda e escolaridade, né? E estão muito concentrados no Sudeste e no Sul, né? Esse grupo é muito forte, mais masculino, né? E esse é um grupo que tem na economia apesar de eles serem quase 11,4%, mas eles têm na economia, na questão da liberdade econômica, na questão de que o Estado atrapalha os indivíduos, né? Tanto os indivíduos quanto as empresas. Esse é um grupo que isso é muito forte, né? No Brasil, eu acho que, e aí você pode até me corrigir aí se eu estiver falando uma bobagem, mas no Brasil a gente está falando aí de pessoas que teriam um perfil assim desse Partido Novo, né? Foi o que eu pensei mesmo. É um grupo que entende a participação do Estado, Olivia, como um atraso. Esse é um grupo diferente dos nacionalistas, né, conservadores nacionalistas ou de esquerda, que acho que ter uma Petrobras gigante é estratégico para o país. Esse grupo acha que quanto menos essas coisas estratégicas, melhor a vida de todo mundo. É um discurso que eu pessoalmente, aqui eu vou colocar minha opinião pessoal, tá, gente? Totalmente pessoal mesmo, individual, não é técnica, é uma visão minha. Eu convivo bastante com esse grupo, porque esse grupo, de alguma forma, eu tenho muitos seguidores, não sei porque eu tenho muitos seguidores que são, sei porque, óbvio, né? Porque eu defendo um mercado mais livre e tal. Eles acabam se identificando comigo, me seguem e acabam pedindo para eu defender as mesmas pautas que eles. Então, acaba que é um grupo que é muito teimoso na opinião dele, quando às vezes eu defender que o mercado seja mais livre não significa que eu estou defendendo o fim do Estado. Pelo contrário, eu quero que o Estado proteja a liberdade do mercado. Então é um grupo que eu pessoalmente trato muito nas redes sociais, porque eles ficam querendo que eu defenda o que eles defendem, eles não conseguem aceitar a minha liberdade de opinião. E é um grupo que, às vezes, na minha visão, tá? Isso é minha visão pessoal mesmo, que é meio iludido, de achar que, não, o Brasil vai se desenvolver através do empreendedorismo, quando não é verdade, gente. A realidade para um cara que é classe média alta em São Paulo empreender é totalmente diferente da realidade de um cara que é classe média ou baixa, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul. É uma realidade muito distinta. Não dá para você simplesmente falar, não, o mercado vai se resolver e as desigualdades vão se sanar, e quem quer faz. Se você se esforçar, você consegue. Esse discurso é de uma pessoa que não conhece a realidade brasileira. Eu defendo o livre mercado, sim, mas o Estado, para mim, é essencial para que esse mercado seja verdadeiramente livre e não um opressor de quem não tem oportunidade de empreender. Enfim, desabafo feito. Obrigada por escutarem meu desabafo. Não, mas o mais importante, né, do ponto de vista técnico, acho que você falou uma coisa muito importante. Ele tem na liberdade econômica como esse valor central, né? E o que você está falando é relevante. Será que essa liberdade econômica por si só vai resolver nossos problemas? Mais uma vez, eu não estou aqui comentando, tá, Olivia, ou não, mas essa é uma pergunta, né? Bom, e o próximo grupo? A gente tem aí esse é um grupo que é interessante, esse grupo, que a gente calculou como 6,6% da população, mas é um grupo que tem muito estridente na opinião pública, tá, Olivia? Que é um grupo que a gente chama de reacionarismo religioso, tá? Que é muito forte nas religiões evangélicas, tá? E a rendas mais baixas e médias. Tá muito forte no norte e no centro-oeste do Brasil. Ele acredita muito na lei divina, né? A moral religiosa como um eixo político. O Brasil hoje, né, Olivia? E aqui, mais uma vez, a gente não está fazendo julgamento de valor aqui, mas no Brasil hoje é um fato que a gente tem
uma bancada no Congresso Nacional chamada de bancada evangélica, né? Ele tem uma representação política, né? E aqui eu não estou dizendo se isso é ruim ou não, tá, Olivia? Tô falando que isso é um fato, tá? Essa moral religiosa, ele é um grupo de direita, né? Por incrível que pareça, Olivia, ele é um grupo cosmopolita, mas ao mesmo tempo ele é um grupo radical, né? Porque tem essa coisa da, da, da moral religiosa também, ele coloca num espaço de pouca flexibilidade, né? É um grupo que, por incrível que pareça, é mais preto e pardo. Só para dar um exemplo aqui, tá, Olivia? Até para tangibilizar, né, o que eu falei da bancada evangélica, né? Quando a gente olha a característica desse grupo e olha o discurso político, o Silas Malafaia, de alguma maneira, ele é o cara que verbaliza isso, tá? Eu não estou dizendo aqui se ele é bom ou ruim, mais uma vez, né? E esse é um grupo que, obviamente, está em campos opostos, tanto do comunismo, né, principalmente, inclusive, do liberalismo, né, Olivia? Então, É assim, muito louco, né? Ele treta com todo mundo, com e a, todos os outros. e a missão do Estado na verdade, é defender a fé cristã, né? A gente está falando de um grupo bastante relevante no Brasil que tem representação política, né? A gente não está falando de um. E, inclusive, tem gente que defende no campo que, assim, a gente está fazendo um cálculo aí, 6% da população, eles têm uma representação no Congresso que, inclusive, é maior do que essa, né? Então, um grupo muito relevante na sociedade brasileira. Lembrando que a religião evangélica, ela aumentou no Brasil, né? A gente estava falando em 2000, que era mais ou menos 10% da população, hoje a gente está falando quase um terço da população de alguma conotação evangélica. Claro que a religião evangélica não é um grupo monolítico, né, Olivia? A gente tem diversas correntes, neopentecostal, de missão, os batistas, enfim, a gente está falando, mas um grupo muito relevante da sociedade, e tem dentro desse grupo um grupo mais reacionário, mais radical, que coloca essa lei divina acima do Estado, né? É complicado porque, enfim, o Maurício está passando uma visão técnica, tá? E eu tô aqui colocando uma visão menos técnica aqui, mais pessoal. É complicado esse grupo para mim, como comunicadora, porque eu não consigo usar um argumento econômico para rebater um argumento divino, um argumento religioso. É muito difícil, né? Se é a sua fé, é a sua fé. Uai, o que eu posso fazer? Não existe dados que vão estar acima do que você acredita que é Deus ou do que é Deus. Então é um grupo que eu tenho muita dificuldade de conversar, porque se todos os argumentos vão acabar em Deus acima de tudo, nenhuma ciência vai ser suficiente nunca, porque Deus é acima, né, da ciência. Então não tem muito como a gente debater ideias. Então, enfim, é um grupo que para mim é muito difícil de dialogar. Mas, enfim, respeito, obviamente, e entendo também que tem a sua importância, porque, afinal de contas, o brasileiro é muito cristão mesmo, e ele é um valor, inclusive, meu. Eu mesma, enfim, valorizo a religião. Eu só acho que não precisa ser central, né, numa discussão de sociedade que às vezes, né, o valor meu pessoal, Olivia, que acredito em Deus, enfim, tenho meus valores, na minha vida pessoal, aplico esses valores. Agora, impor que isso seja um valor do Estado para impor para toda a sociedade é uma outra realidade. Eu prefiro usar a ciência econômica para entender do que simplesmente usar a Bíblia ou a palavra divina. Mas isso é minha opinião pessoal. De novo, não é uma visão técnica, é uma visão pessoal da minha experiência como economista. Eu não sou historiador, né, mas quando você olha a história, né, Olivia, que na verdade o Estado ele desenvolveu ao longo da história a criação do Estado também como uma forma de proteger a religião, né? Para que as religiões, a gente viveu séculos de religiões em guerras motivadas por religião, né? E conforme foi se criando o Estado, era justamente para criar essa defesa para que essas guerras não se repetissem, né? É muito interessante, né, que essa separação foi de alguma maneira para proteger, e a gente tem esse grupo, e em vários países a gente vê essa discussão da religião voltar a se apropriar dos mecanismos de Estado, né. Um grupo mais ou menos do mesmo tamanho, né, que a gente chama de liberalismo democrático, que a gente fez 6,5% por cento da população, e a gente está falando de gente que é também sem religião, um pouquinho mais católica, uma renda bastante alta, Olivia, a gente está falando aqui de gente acima de 20 salários mínimos, tá? Estão muito concentrados na região sudeste, tem muito equilíbrio entre homens e mulheres, e são pessoas que valorizam uma coisa mais iluminista do mundo, né? Instituições democráticas, direitos civis e de alguma maneira, uma economia que seja regulada, que ela não tenha nem essa abertura do libertarismo econômico, que também não seja a economia estatizante, né? As pessoas ficam nessa dinâmica
de uma maneira centrista, né. Talvez, Olivia, esse liberalismo democrático, né, que a gente viu aqui, seja a única ideologia centrista, porque todas as outras a gente tinha uma queda para a esquerda ou para a direita, né. Ela é basicamente centrista, moderada e cosmopolita, né. Muita gente com ensino superior, obviamente, né, para ter essa renda aí de 20 salários mínimos. Tem muita gente que classifica como ciência política como chamam da elite intelectual, que talvez tenha um viés aí, obviamente, de elite quando faz isso. A maioria são brancos, né, no caso do Brasil, né, que eles representam quase uma visão pragmática do idealismo, assim, a institucionalidade, né, as coisas têm que funcionar de maneira institucional, e esse é o grupo talvez mais cosmopolita de todos aqui. Eu enxergo isso, esse até agora, esse é o grupo que eu mais me identifiquei, de tudo que a gente passou ali naquele espectro, né, eu me identifico como centro, cosmopolita, com uma visão moderada, então, nessa conjuntura eu enxergo isso, assim, o Estado ele é importante, inclusive para a promoção de justiça, mas a liberdade civil também é importante, até para que a gente viva melhor e para que a economia se desenvolva, então esse é o grupo que eu me identifico, e se eu for colocar um político que eu enxergo aqui, colocaria nosso glorioso Fernando Henrique Cardoso, que vai ter gente que vai ficar puto Exatamente, comigo de eu estar falando disso, exatamente. mas É importante, dizer também que a gente tem um percentual muito pequeno que a gente identificou como fascismo, né. Fascismo tem uma característica muito forte de ser radical. Ele é uma direita nacionalista radical. A gente não tem um dos maiores erros, eventualmente, da esquerda é chamar quem vota contra ou quem vota na direita de fascista, porque isso pouco representa a realidade, né. Mas é um grupo que valoriza o autoritarismo, valoriza o nacionalismo radical, valoriza o culto à autoridade, à força, né. É um grupo que na história do Brasil, Olivia, foi a essência da ação integralista, né, lá atrás. E por incrível que pareça, Olivia, não é um grupo de renda alta, é um grupo de renda média para baixa, entendeu. Inclusive tem muita gente no Nordeste, uma pegada de autoridade, assim, de pátria, né. Inclusive esse grupo ele tem como inimigo, assim, do ponto de vista de valores, os comunistas, óbvio, né, e os liberais, né, porque eles acreditam que a intervenção autoritária é fundamental para a organização da sociedade. A gente está falando de 2,8% do nosso estudo, então assim, é muito pouca gente, mas existe, né. existe. Eh, e muito provavelmente, graças às redes sociais, talvez eles tenham uma voz muito maior do que eles representam. E esse é um problema hoje da nossa sociedade, que as redes sociais, elas aumentam o percentual, né, de ruído de grupos que são pequenos como esse, né. Interessantíssimo. É um grupo pequeno, mas assim, muito forte de mobilização, né, como a gente e muito forte de rede social, né. E assim, um que a gente praticamente não pode dizer que estatisticamente existe, porque deu 0,7 só, mas eu vou passar por ele, então assim, não tem como, do ponto de vista estatístico, de garantir que ele é o grupo relevante, é um grupo de comunistas nacionalistas, o comunismo nacionalismo, né, que deu 0,7 na nossa conta, que é um grupo sem religião, renda baixa, muito nas capitais e muito masculina, né. Em teoria é um grupo revolucionário, né, que é anti-imperialismo, que eu chamo de a esquerda nacionalista e radical, tá. Tô imaginando aí o Lembrando que Jones Manuel. a gente tem vários lugares no mundo que o comunismo nacionalismo assumiu o poder, talvez a gente tenha esse exemplo hoje de Cuba, né, que é um comunismo nacionalista. É muito irrelevante no Brasil e como eu estava falando que é um erro chamar as pessoas de fascistas, né, é um erro tão absurdo quanto chamar os brasileiros de Sim. comunistas, né. E não tem a menor chance do comunismo vingar no Brasil, porque ele é irrelevante É. estatisticamente, assim, né. É, Então eu costumo falar pro pessoal que para é você chamar o cara de comunista, para o cara ser identificado comunista, ele tem que querer a revolução. Não adianta só você defender a igualdade, você tem que defender a revolução mesmo. Então você é um passo a mais ali que não é todo mundo que tá disposto, né, a pegar a arma para sair defendendo um regime específico. Só para resumir, né, a gente está falando aí que o conservadorismo societário 20%, né, o socialismo cosmopolita 14,5% e o liberalismo democrático 6,4%, né. Esses 3 são, diria para você, grupos que não flertam com a ruptura, tá. Legal. Agora grupos como socialismo nacionalista, conservadorismo estatista e o próprio libertarianismo econômico, eles flertam com a ruptura. É muito importante dizer, né, o que aconteceu no Chile do Pinochet, né. O Chile do Pinochet é uma combinação de um conservadorismo radical com um libertarianismo econômico, né. O que eles fizeram lá foi um choque de liberdade econômica num contexto de ditadura, né. É, muito Eh, contraditório, e porém, parece que para eles fazia mas, sentido e efetivo, né. claro, a gente tem esses 3 grupos mais radicais, que é o que eu falei, esse grupo religioso mais radical, o fascista e o comunista, que no caso do Brasil é praticamente irrelevante. Maurício, agora a gente passou por todos os perfis demográficos, né, os principais pelo menos, né, que vocês identificaram ali na pesquisa, que ajudam a gente a entender as ideologias dos brasileiros. São muitos grupos, né, eu vou pensar num jeito de deixar aqui na tela o resumo desses grupos para vocês, com destaque ali para os, acho que são 4
4 principais, né, 4 majoritários e mais 5 minoritários, é isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente, exatamente. E aí o que eu peço para o espectador é que você reflita onde você se encontra, onde se encontram as pessoas com quem você briga, com quem você discute, porque isso ajuda a enriquecer o nosso debate. Quando você entende o que que a pessoa está valorizando, fica muito mais fácil você conversar com ela sobre o que vocês têm em comum. De todos esses grupos, sempre tem alguma coisa, por mais que não gosto da ideia de comunismo, detesto a ideia de revolução, acho não é legal. Mas alguma coisa em comum com esse grupo eu vou encontrar e eu vou conseguir dialogar se eu encontrar esse ponto em comum. E conseguir argumentar melhor sobre os pontos que a gente tem de divergência. Então, o objetivo aqui não é impor para você o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado, o Brasil é isso ou não. É ajudar você a entender o que está acontecendo no Brasil para você formar uma opinião crítica e entender por que que determinado político é eleito em determinado contexto. Não é porque todo mundo pensa igual. Ah, eu vou votar no fulano de tal porque fulano de tal foi eleito com 50% dos votos, sei lá, que seja 51% dos votos, todo mundo pensa igual, todo mundo concorda com fulano de tal. Não, é uma construção de um Brasil muito heterogêneo, muito complexo, com muitas preferências diferentes, e aquele fulano de tal conseguiu identificar algumas coisas em comum em alguns grupos que capitalizou os votos. Quando você entende isso, você lida muito melhor com o público. Muita gente me pergunta por que que eu tenho tantos seguidores de direita e de esquerda, né, eu sou tolerada pelos 2 grupos. E eu acho que é justamente por isso, assim, eu tenho minhas posições, eu não me isento, né, eu fiz questão de falar aqui em alguns momentos o que eu prefiro, mas nem por isso eu tô desmerecendo o cara ter uma opinião diferente da minha, meu povo. Você precisa também saber acolher a opinião do outro, isso é democrático, isso é justo, isso é válido, isso é importante para o nosso desenvolvimento. Então, a contribuição dessa pesquisa do IDEA é muito interessante para a gente entender o Brasil. Eu agradeço demais o Maurício por explicar para a gente esses grupos. Vamos voltar a trabalhar nisso, nos próximos podcasts, nos próximos episódios, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar, né, Maurício? Para entender mais o Brasil. Acho que esse é um bom ponto de partida para a gente conseguir aprofundar na perspectiva eleitoral de 2026, correto? A gente aqui está tentando fazer uma coisa oposta das redes sociais, né, Olivia, que nas redes sociais a gente não tem debate, né, a gente tem um embate, né. O próprio modelo de negócio das redes sociais estimula o radicalismo, né, Olivia. Assim, posições moderadas não ganham o mesmo número de engajamento, enfim. E você falou uma coisa muito legal, que é justamente você saber onde que da onde parte os valores do outro quando a gente for estabelecer uma conversa, né. Tem outros 2 estudos muito legais, um chama do Pablo Hortelá, do More in Common, e outro é O Brasil no Espelho, do Felipe Nunes, que se propõe a tentar dividir o Brasil. A gente pegou, Olivia, o eleitorado duro do Bolsonaro, que é mais ou menos uns 20% Hum, hoje, e aí quando eu falo Bolsonaro é do Jair, da uhum. família, né, 20%. Ele é uma combinação do conservadorismo estatista com o libertarianismo, econômico. Olha só como isso é difícil de costurar, né. Se você olhar o governo Bolsonaro, foi mais ou menos isso, a gente tinha lá o Paulo Guedes na economia e tinha vários outros ministros que tinham uma linha bem mais conservadora, Sim. né. Então ele é uma combinação disso. E o Lula é uma de combinação do tem conservador no grupo do Lula, que é aquele conservador do Nordeste que eu te falei, e tem o socialismo nacionalista, né. É um erro achar que o eleitorado do Lula é aquele eleitorado preocupado com os temas identitários, não é. O core do eleitorado, o lulismo, ele é uma mistura do socialismo nacionalista com o conservadorismo, entendeu. É interessante ver isso É também. interessante mesmo. Quando eu passei uma temporada no Nordeste na eleição passada, e ver o eleitor do Lula raiz ali do Nordeste, aquele cara que defende o Lula até o fim, você vê com clareza que esse cara é bem conservador, assim, nos valores dele, né, no que ele prega. E não tem nada a ver com o que a gente vê ali, o PT levantando algumas bandeiras. Esse Não. cara definitivamente não se identifica com essas bandeiras, ele se identifica com o que o Lula se propõe a fazer como gestor, né, de política pública naquela região específica. É interessante observar isso mesmo, bom, bem pontuado. E você vê porque que o Lula não entra nas pautas identitárias, né, ele não só porque ele conhece o eleitorado dele, mas como ele mesmo, como figura, né, como um valor, né, ele é de alguma maneira conservador também, Sim. né. A gente vai acompanhar esses grupos ao longo da evolução dessa eleição até outubro, né, mas foi importante e desculpa aí, você trouxe muito Nossa, conteúdo foi aqui, mas maravilhoso, foi uma esse é tá um super trabalho. aula. Muito, muito obrigada mesmo. Eu espero te ver daqui 15 dias de novo. Tô ansiosa para esse bate-papo da próxima do nosso próximo bate-papo. Para quem não está acompanhando, a gente está alternando, então uma semana eu venho sozinha para falar de algum assunto mais de notícia, e depois, 15 dias depois, a gente conversa com o Maurício para aprofundar, que nem a gente fez hoje, para a gente entender mesmo
as raízes do Brasil. Muito, muito obrigada, Maurício, que você sinta um pouco do calor aqui do Brasil aí, que eu tô vendo a neve atrás de você, que deve estar bem frio Nossa, aí. Olivia, você não sabe, não tem noção. Olha, não fui feito pra isso, Eu Olivia, de também não, verdade. sofro bastante com frio. Enfim, muito, muito obrigada. Um beijo para todos e para o Maurício também. E até semana que vem.